With the Alleluia first tone. Confess thy wonders, O Lord, and thy truth in the congregation of the saints. A festa da Teofania recebe este nome devido a tratar-se da revelação de Deus, a primeira revelação de Deus ao homem. Mas podemos nos perguntar, mas a revelação da verdade, a revelação divina, não veio ocorrendo desde os nossos santos antepassados e patriarcas, como fomos estudando nos domingos para caminhar até a natividade? Sim, a revelação divina iniciou-se ali, mas em nenhum outro momento, a não ser este o primeiro, Deus manifestou toda a sua plenitude, revelando que Ele é uma trina unidade indivisível. Foi a primeira vez que o Pai manifestou-se de forma distinta do Filho e do Espírito Santo para a humanidade. Nem mesmo os judeus compreendiam tal grande mistério, o mistério da Trindade indivisível. É verdade que acreditavam no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas quem era esse Deus? Cabia ao próprio Verbo de Deus, após encarnar, vir revelar Ele mesmo à humanidade. E para isso, Deus, que tudo prepara, assim como preparou a revelação divina no Antigo Testamento, de inúmeras vezes, preparou também um precursor para este momento tão sublime. E este foi o maior do nascido de mulher, o maior entre os profetas, João Batista. João Batista narra o Evangelho para nós que, em um certo tempo, dirigiu-se para o deserto da Judeia, à beira do Jordão, e iniciou então a sua pregação. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E nós vemos que nesses dias, narra o Evangelho, naqueles dias, apareceu João no deserto, pregando um Evangelho, a Boa Nova e um batismo de arrependimento, um batismo de penitência. É interessante analisarmos o que os nossos santos teófilos padres nos ensinam a respeito deste evento. Por que é que o precursor, nestes dias, que dias revela-nos a Escritura? Quais são esses dias que o precursor apareceu? Foram acaso os dias quando o menino Deus nasceu? E podemos argumentar, mas era impossível que nesses dias o menino João, que também era apenas 6 meses mais velho, como iria aparecer no deserto já pregando? Era necessário um tempo em que ele conseguisse também a ter sabedoria. Mas nos perguntamos mais uma vez, mas por quê? Porque apenas 30 anos depois do nascimento do Verbo, é que o próprio Deus preparou a aparição do anjo do deserto, nas beiras do Jordão, e logo depois o próprio Deus homem, aparecendo para ser batizado. Nossos santos e teófilos padres nos dizem algo a respeito deste detalhe importantíssimo para compreendermos a importância desta festa para o dia de hoje. Segundo São João Crisóstomo, estes dias, como narra a Escritura, equivalem-se justamente aos dias ao qual nosso Senhor já havia completado 30 anos. Porque é evidente que o objetivo de Deus, quando assumiu a natureza humana, era cumprir toda a justiça. Isso nós vemos que é algo que sai da própria boca do Senhor, tão imediatamente ele aparece no Jordão para falar com o precursor. O precursor, ao ver o próprio Deus, aquele a qual é sem pecado, automaticamente anuncia à multidão para que qualquer dúvida a respeito
do Messias fosse esclarecida, pois João era clínico e especialista em seu ofício. Então vê se aproximar o Senhor quando percebeu que o próprio Deus vinha para ser batizado. Ele, extasiado, diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas por que essas palavras específicas de São João Batista? O chama o Cordeiro já para rapidamente a multidão visse que este não era um homem qualquer, era o Cordeiro de Deus. Se era o Cordeiro, era alguém que queria sacrificar. Para quê? Para a remissão dos pecados. E complementa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, rápido, atenção, sabedoria. Esta pessoa que está vindo aqui é o Cordeiro, não é o homem comum. Esta pessoa, rápido, vamos nos recompor, porque aqui, inclusive eu mesmo, necessito ser batizado por ele. Todos iam a João Batista, como se diz, para confessar os seus pecados, pois ele pregava um batismo de arrependimento. E, confessando seus pecados, depois eram batizados. Por isso, São João Batista imediatamente clama as palavras: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, para rapidamente iniciar sua grande e última infalível pregação. Anunciar que ali estava o Filho de Deus e que, de maneira alguma, teria cabimento ele vir ser batizado. E se aproximando do Cristo, São João Batista disse: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Como pode ser que eu, que não sou digno nem de desatar as sandálias, possa batizar-te? E Cristo disse as seguintes palavras: calma, é necessário que agora cumpramos toda a justiça. É aqui que começa a explicação por que nosso Senhor Jesus Cristo aparece aos 30 anos. Nós sabemos que, é claro, na lei judaica, uma pessoa só poderia começar o seu serviço de pregação como um rabi, um rabino, um mestre, falar em público para o povo apenas após os 30 anos. Mas, no caso de nosso Salvador, há algo a mais. Justamente dentro deste raciocínio, nós temos a explicação. Sim, mas nosso Senhor Salvador, nós sabemos por quê? Porque ele quis ser reconhecido pelas pessoas também como rabino. Afinal de contas, se nós formos parar para analisar, os rabinos naquela época eram já sinônimo entre o povo de hipocrisia. E tanto é isso provado que as pessoas deixavam de seguir os ensinamentos dos fariseus, aqueles que estavam atentos à boa nova, à pregação real da Escritura e do ensinamento judaico puro, e iam até o Jordão, porque o batismo de João e sua pregação era algo que penetrava em suas almas. Algo que os fariseus e os escribas já não tinham mais capacidade, porque toda a sua pregação era adulterada e voltada para o lucro, para o comércio, para a política, para o domínio estatal, e não para a verdadeira fé no Deus verdadeiro. E o povo se dava conta disso, e marginalizado, e indignadamente corriam para esse novo ar fresco que jorrava através da boca do precursor nas margens do Jordão. Mas por que Cristo, novamente? Por que é que ele quis então assumir essa postura pública de um rabino? Eis a explicação. Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, ele mesmo foi quem providenciou o batismo. Número 1. Porque se nós analisarmos, acaso foi o Batista, João, que se intitulou Batista e foi por ele mesmo, com sua vontade, por inspiração própria a pregar? A Escritura nos diz: a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto e o inspirou e o levou para batizar. Isso se prova então nisso, que o próprio, quem é? A palavra de Deus foi dirigida a João. Quem é a palavra de Deus senão o próprio precursor? A própria palavra de Deus o levou e o inspirou para ir ao Jordão pregar. Então, significa que foi o próprio Cristo, o próprio fundador do batismo. Mas, novamente, por que justo nesta ocasião de 30 anos e não antes? Por que não no templo, aos 12, naquela ocasião? Por que o Espírito de Deus? Porque a palavra de Deus dirigiu-se a João e impeliu
ao deserto justamente nesta época, para que se cumprisse toda a justiça. Por quê? São João Crisóstomo nos ensina, quando nós estamos jovens, quando nós estamos crianças e adolescentes, as nossas paixões ainda estão como que ainda latentes. Toda a busca por prazer, por riquezas, por satisfações, ainda estão se desenvolvendo, ainda não estão no ápice de sua força. Mas aos 30 anos, é sabido por todos nós que as paixões chegaram ao ápice, a qual o seu ataque à nossa natureza já é bastante veemente, já é capaz de causar realmente grandes quedas e grandes consequências. Por isso, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, a qual assumiu nossa natureza, desde uma semana na atividade, meditamos sobre isso, para curar o homem, escolheu manifestar-se aos 30 anos, para que, como ele disse, para cumprir toda a justiça. E o que significa isso? Queridos cristãos ortodoxos, nesse dia radiante, o que significa isso de maneira mais plena? Cumprir toda a justiça significava cumprir toda a lei em sua plenitude. Porque para um judeu, a justiça era senão a vontade de Deus, os seus mandamentos. Por isso, nos 30 anos que Jesus viveu de forma oculta, foi suficiente para que todos os que o conheceram, para que toda a sua vida, todos os que conviveram com ele, testemunharam que foi um homem que cumpriu todos os mandamentos, de forma estrita. Para que depois, providencialmente, quando ele fosse dar total cumprimento à lei, o que para os fariseus era sinônimo de blasfêmia até, porque a maneira que Cristo cumpriu era a maneira correta, para eles a maneira distorcida, uma vez que eles haviam já adulterado a lei de Moisés. Quando Cristo fosse dar total cumprimento à lei de forma pública, não fosse acusado pelos fariseus de forma blasfêmica, de que ele antes de curar ao sábado, de se intitular o próprio Filho de Deus, de realizar milagres nas sinagogas, nas pregações, de que toda a sua suposta inovação não fosse pretexto para os fariseus de dizerem, veja, mesmo antes já era um detrator da lei, agora apareceu-nos com essas novidades, quebrando o sábado. Providencialmente para isso, Cristo, até os 30 anos, cumpriu toda a justiça. Por isso, era necessário que ele aparecesse numa idade madura, inclusive na idade que para o judeu seria a idade digna de um rabino, para que então nunca fosse acusado de que, antes de sua aparição, de seus milagres, ele já não tivesse cumprido a lei. Com 30 anos, foi suficiente para que todos os seus familiares, seus vizinhos, vissem, era um homem que cumpriu cada ponto da lei. Pois cumprir toda a justiça significava, em nenhum dos mandamentos, haver negligência, mas total cumprimento. Além disso, para que também, levando a nossa natureza aos 30 anos, ou seja, na idade madura, a batismo, ao mistério da remissão dos pecados. No entanto, nossos santos padres continuam a explicação a respeito da teofonia de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, ensinando-nos que como pode ser que aquele que inclusive fundou o batismo, qual foi o objetivo de o próprio Deus ter inspirado? A palavra do Senhor foi dirigida a João no deserto e ele foi ao Jordão batizar, pregar um batismo de arrependimento. Por quê? O próprio Logos, o Verbo de Deus, fundou este mistério antes, através de seu precursor. Porque devemos nos atentar que o batismo de João não era o batismo da graça, pois sem antes haver o sepultamento, a paixão e a ressurreição e a glória de Deus, não havia nem Espírito para que houvesse a graça. Como pode ser que o batismo de João poderia ser o batismo de graça? Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo inspirou seu precursor para ir batizar, para que assim como anunciou antes a sua vinda, aquelas pessoas de que vejam, o reino do céu já está entre vós, o Messias já nasceu, a qualquer momento aparecerá.
preparai vossas almas, pois ele virá e a foice já está na raiz das árvores. Ele irá juntar toda a sua ira num celeiro, e toda a palha que não serve mais para nada jogará no fogo eterno. Endireitai vossas vidas, pois até mesmo as colinas, os montes, os corcovados serão aplanados. Até os caminhos ásperos serão alisados. Significa que o cumprimento de toda a justiça ocorreria. Mas não só a pregação, antecipando o aparecimento de Nosso Senhor, foi agradável a Deus, mas também aquilo que seria a porta da entrada no reino dos céus, houve cabimento ao precursor que fosse o responsável por esta preparação, ou seja, pregando antes um batismo. Mas qual batismo diz a Escritura? Um batismo de arrependimento, e não um batismo de redenção, pelo fogo e pelo Espírito. Nós sabemos que todo batizado, quando participa do batismo, através do mistério, como diz São Paulo, fomos sepultados com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Fomos enterrados com Cristo. Para também nós ressuscitarmos em Cristo. Mas isso é possível. Como seria possível tudo isso se antes ainda não havia ocorrido nem a crucificação, nem tampouco a ressurreição? É por isso que é uma distinção do batismo de João com o batismo de arrependimento, de mudança de mente, de garantia de confessar os seus pecados e começar a cumprir os mandamentos. Já o batismo de Nosso Senhor, quando ele inaugura esse mistério entrando na água do Jordão, nas correntes do Jordão, a qual até o Jordão denunciou à multidão que aquela pessoa que ali entrou era senão o dono das águas, aquele que criou as águas do nada, pois as águas retrocederam e inverteram seu fluxo. Até mesmo a natureza proclamou o aparecimento do seu Criador na forma de homem e Deus a uma vez. É por isso que neste dia tão glorioso da teofania, grandes são os mistérios e profunda é a teologia, a qual esta festa espreme para nós, para que possamos ter este néctar para alimentar a nossa sede espiritual. É para este dia que nós somos preparados com um dia rigoroso de jejum ontem, para que possamos ser dignos do recebimento do Espírito Santo, através de um batismo agora de graça. Eis que eu vos batizo com água, mas eis aquele que é maior do que eu, que virá para vos batizar com o Espírito e com o fogo. É isso que Cristo fundou naquele momento, inaugurando o cumprimento de toda a justiça. E vale lembrar que para todo o povo judeu que era fiel e soube escutar a voz do precursor, raça de víboras, hipócritas, a partir disso, houve algo a mais adicionado ao cumprimento de todos os mandamentos, que se confessassem os seus pecados. E Cristo, como um bom fiel seguidor da lei, cumprindo toda a justiça, por isso diz a João Batista, calma, é necessário que cumpramos toda a justiça, porque para aquele momento, quem estava conectado com a revelação divina foi obediente, e além de cumprir os mandamentos, foram obedientes, e seguiram a João até o deserto, e lá confessavam seus pecados para um batismo de penitência, ou seja, de mudança de mente, de metanoia, de mudança de conduta. Soldados, contentai-vos a partir de agora com vossos soldos. Publicanos, não cobrem mais do que é justo e devido. Querem saber mais? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Cumpram os mandamentos, e o maior cumprimento de todos os mandamentos é a misericórdia. O amor a Deus e o amor ao próximo. E Cristo, mostrando-se então que cumpriria obediente à lei até a sua plenitude, aceitou o batismo, dando-nos o maior exemplo de humildade, já não bastando o seu nascimento numa manjedoura, já não bastando assumir a natureza humana, já não bastando nascer de uma virgem, tornando o seu ventre um templo sagrado, já não bastando viver na pobreza, no exílio no Egito, e numa vida de trabalho, suor, enfermidades, tristezas, abatimentos.
também a aceitou, sendo ele o santo dos santos, o Senhor Sabaoth, entrar para um batismo de suposto arrependimento. Para quê? Para que a nossa natureza em Cristo fosse inaugurada em uma nova vida a partir dali. E os seus sucessores, os bispos, os apóstolos, pudessem então levar tudo isso, a entrada ao reino dos céus para toda a humanidade em todos os tempos. E em todos os tempos ecoou o mesmo chamado, o cerne da pregação de João e de Cristo. Arrependei-vos, pois o reino dos céus já está dentre vós. E é por isso, queridos cristãos ortodoxos, que é necessário que nós nos atentemos a isso. Uma vez que somos batizados, o que devemos levar para a nossa vida cotidiana? Nós vemos que nosso Deus Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo, tão logo saiu das águas do Jordão, os anjos testemunharam e vieram servi-lo, ao ponto de que ele, às margens, já começou a orar. E qual foi o resultado? Os céus se abriram e a própria voz do Pai Celestial se manifestou. Este é meu Filho amado, em que muito me complaço, em quem coloco, em quem deposito toda a minha complacência. E o Espírito Santo veio a ele em forma de pombo. A partir daí, a natureza humana estava sendo inaugurada no mistério da recepção do Espírito Santo e de uma nova vida, a vida do fluxo da graça de Deus e de suas energias que são comunicadas ao homem em Cristo, através de Cristo. É por isso que para todo cristão batizado devemos agora aplicar todo esse evangelho para a nossa vida aqui e agora e a nossa vida futura. Falar literal e alegoricamente já foi suficiente, mas o que podemos aplicar agora para a nossa vida hoje, aqui, e a nossa preparação para a vida futura? Simples. Tomar o exemplo de nosso Senhor. Devemos, através de seu exemplo, cumprir toda a justiça. E o que é cumprir toda a justiça? Ter uma vida de praxis, cumprindo todos os mandamentos, sendo Ele, a maior de todos, a misericórdia, como nos anunciou o precursor. Com infinita humildade, considerando-nos o pior dos pecadores nessa fila a qual todos nós estamos caminhando, a fila do arrependimento. O primeiro fruto de receber o batismo é que a graça do Espírito Santo nos revela quem nós somos. E ao visualizar o nosso estado de alma, ao estar conectado com a graça de Deus, com o próprio Cristo, agora nós, já que vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo, aleluia. A primeira coisa é olhar que a nossa veste batismal foi nos dada, uma veste incólume, limpa, sem pecado. As nossas impurezas foram restauradas. Mas, conforme vamos andando nesta caminhada, conforme nos colocamos à margem do deserto de nossa vida, que é a Judeia de nossa peregrinação desta vida passageira, nós vamos entendendo que existe algo aí neste deserto. E a primeira coisa que devemos fazer antes de, quando já detectamos o que vem pela frente, é orar. Orar para que as portas do céu se abram a nós. E onde significa? Onde está esse firmamento que se abrirá para nós? Está dentro de nosso próprio coração. É necessário que a partir de uma oração concentrada em nosso Senhor e Deus, Salvador Jesus Cristo, através dele, o Espírito Santo que recebemos será ativado. O nosso batismo, sem ser ativado, é incapaz de, numa sinergia e participação do homem com Deus na economia da salvação, de realizar a transformação do homem. É necessário que o batismo, diz os nossos santos teófilos padres, uma pessoa batizada, o Espírito Santo, a graça de Deus, entra em seu coração e se aloca no abismo que é o coração humano. Para que isso venha submergindo todo o nosso ser na graça, é necessário que haja uma ignição, e isso é a nossa praxis. É necessário ter um modo de vida cumprindo toda a justiça, cumprindo os mandamentos clinicamente, o máximo que nós pudermos. E vamos perceber rápido que nós não temos essa força. E além de não termos essa força, nós temos um adversário. Pois tão logo Cristo saiu do batismo, o Espírito Santo o impeliu para o deserto e ele foi tentado pelo inimigo, por Satanás.
Não é à toa que o ciclo litúrgico, muito bem arranjado, saindo da teofania, poucos dias já iniciamos então a preparação para a grande quaresma. Os 40 dias que nos são grande deserto e refrigério espiritual, cura para nossas almas. Mas isso não é apenas um dia específico, uma temporada no calendário, é a nossa vida. Após sermos batizados, inicia-se uma guerra implacável contra a natureza que precisa ser transfigurada e contra o adversário. Se nós não temos ainda total poder sobre o nosso temperamento, sobre nossas paixões, sobre os resquícios de memórias e de pensamentos que as paixões agora, de forma exterior, tentam atingir-nos, o homem interior, pois agora o homem interior foi sepultado, morto, morreu e ressuscitou com a alma nova. Mas as influências exteriores estão aí, porque até o fim haverá uma guerra entre o homem e o mal. É assim, é o fruto da queda. Estamos numa terra caída, ainda que agora com poder, com armas, com força vivificante, a qual deve ser ativada através da oração. Mas não só oração. Uma oração verdadeira começa já numa praxis, no cumprimento dos mandamentos. E aí percebemos que não temos a força total. Mas se fomos batizados em Cristo, de Cristo fomos revestidos. E em Cristo nós temos essa força. Pois Ele cumpriu todos os mandamentos. E se o comemos e bebemos a cada domingo, se o clamamos, se o seu nome é algo que invocamos na nossa memória, nos nossos pensamentos, Ele nos dará a força para também cumprir. Porque participando de sua natureza humana, que também é divina no hipóstase mística, também nós adquiriremos a mesma força que Ele nos dará, compatível com o nosso zelo, para que também nós cumpramos toda a justiça. Mas se fomos batizados, nos revestimos de Cristo, mas deixamos que a nossa veste se manche e não nos preocupamos em correr para a confissão, para renovar esta veste nós uma vez, infinitas vezes. Se nossa oração não é uma oração profunda, que com lágrimas de um novo batismo, um batismo de penitência e de graça. Veja que grande maravilha! Se no passado nós tivemos um batismo de remissão e depois tivemos um batismo de graça, temos os dois agora renovados em um sacramento diferente, a oração. Porque todo momento onde a vontade do homem se equivale à vontade de Deus, e isso é a oração, nós temos aí um sacramento. Quando nós temos a vontade de Deus operando contra a vontade do homem, é um raro milagre. Quando nós temos a vontade do homem contra a vontade de Deus, nós temos um pecado. Mas quando temos a vontade do homem e de Deus concomitadas em uma sinergia, em uma troca de esforço mútuo, nós temos um sacramento. É isto que a festa da teofania, queridos cristãos ortodoxos, nos revela hoje. Temos que fazer da nossa vida toda uma teofania, todo ano. Dizemos muito de uma Páscoa a todo domingo, a todo dia, mas aí está também o mistério. O mistério do batismo é algo a ser renovado todos os dias. Devemos participar das energias do nosso batismo, assim nos diz São Gregório Palamas. Assim nos diz São Teodoro Estudita, assim nos diz tantos outros santos padres teófilos. Temos que participar das energias do nosso batismo, ativá-las, fazer com que uma vez Moisés no deserto, o povo estava sedento, ou seja, sem a graça de Deus, espiritualmente, como estamos agora. O povo estava sedento no passado de água. E através de uma pedra no deserto, brotou água para saciar o povo. Assim é o nosso coração, uma pedra dura. Se nós afialamos o cajado da concentração mental, da invocação no nome de Deus, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Inúmeras vezes, Senhor, tem piedade. Este cajado da oração irá perfurar o nosso coração e dele os fluxos de água vivificante do batismo, mananciais da graça, irão ser colocados como uma fonte de fluxo que jorra para a vida eterna e todo o nosso ser será inundado com a graça de Deus. E para nós o nosso batismo será algo ritual, algo apenas mecânico, algo que nós nem lembramos ao longo do ano e ao longo de nossas vidas. Mas será algo vivo e ativado todos os dias. Porque todo aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo foi revestido e participa de sua paixão. Ou seja, seus pecados não têm força nenhuma. Os pensamentos é quem existem e ativam domínio sobre nós. Ainda que basta um ato de concentração, súplica e sinal da cruz. Em Cristo Jesus, tudo o que é o mal é esmagado. Pois nas correntes do Jordão, nós lemos e cantamos inúmeras vezes, Cristo foi às fontes de água do Jordão para esmagar os dragões, ou seja, os demônios, santificando as águas, pois ele, que era santo, não foi santificado pelo elemento água, mas a água foi santificada ao tocar o corpo de Deus.
E nisso toda a criação foi renovada e irrigada com os fluxos da graça de Deus. Uma preparação para que o Espírito Santo viesse para todo mundo, como também veio para nós. E o que temos que fazer? Participar nisso. Cristo, Deus, inspirou com sua voz. A palavra de Deus foi dirigida a João para que João fosse ao deserto. Para que no deserto ele pregasse um batismo de remissão. Para que um dia a humanidade fosse digna de receber o batismo de remissão dos pecados. Mas isso é possível após o sacrifício do próprio Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E para isso, a palavra de Deus foi dirigida a João, e para isso houve a preparação do mistério do batismo. Para que o próprio Cristo, quando fosse ali, fosse ele mesmo cumprido aquilo que o próprio João Batista escutou. Veja, vá para o deserto, e aquele que vistes o Espírito Santo descer sobre ele, aquele a quem o Espírito Santo descer, este é aquele que tu anuncias. Logo, aí temos o porquê Deus estabeleceu a entrada da igreja desta maneira, deste mistério tão profundo. Para que, indo ao deserto e pregando o batismo de penitência, ouvindo a confissão dos pecados das pessoas e batizando-as para um batismo de arrependimento, um dia o próprio Deus se manifestasse. Pois isso foi o que a própria palavra que induziu João ao deserto também o garantiu. Aquele que tu veres o Espírito Santo descer sobre ele, este é o Messias. Foi para isso que o batismo de João foi estabelecido. Para a manifestação a toda a humanidade do Deus conosco. E para que a partir daí pudéssemos então, futuramente, quando passasse 3 anos, fosse inaugurado para nós já não mais um batismo apenas de penitência, mas em sua morte, paixão, em seu sepultamento, em sua ressurreição, participássemos então agora do reino dos céus de forma plena. Nada nos separa mais de Cristo, a não ser a nossa vontade doentia de não querer. Pois o reino dos céus, que já estava próximo, já está no meio de vós. Foi inaugurado, foi aberto. Basta que entrem na igreja aceitando o batismo, pois quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eis as palavras da própria Escritura para cada um de nós. Mas para crer é necessário cumprir a justiça, cumprir os mandamentos, se esforçar nisso, no arrependimento. Sem o arrependimento, não haverá a palavra ao qual o próprio Cristo nos diz. Quem crê e for batizado será salvo. Mas de onde vêm os que creem? Como são gerados os que creem? Antes, através do arrependimento. O poder do arrependimento é que dele nasce a fé e o verdadeiro temor de Deus, que gerará uma fé, que gerará a aceitação do batismo, que gerará por si mesmo a salvação do homem. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, ativará seu batismo com fé e ativando as energias da Trindade dentro de si, vivendo a sua teofania no intelecto todos os dias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da invocação de Cristo, numa imagem sobrenatural, dentro do coração silenciosa e sem formas, mas sutil, nos revelará a graça de Deus. E veremos iluminados, pois é esse o objetivo do batismo, o sacramento da iluminação. Por isso diz os neófitos, os recém-iluminados. Que Cristo, nosso Deus verdadeiro, possa nos fazer dignos de assim, nesta graça, sobre esta força do Espírito Santo que é nos concedido no batismo, possamos também nós participarmos do nosso batismo, através de uma praxe, de um modo de vida cristão ortodoxo autêntico, rigoroso conosco, misericordioso com os demais, para que assim, aquilo que recebemos seja ativado pela invocação de Cristo, onde sendo o centro do ícone do batismo, ativará para nós a voz do Pai em nossa consciência. Em Cristo, tu também, ó alma, és o meu Filho amado, e em ti eu ponho a minha complacência, porque participaste do batismo da minha palavra, do meu verbo, do meu único, unigênito Filho. E o Espírito Santo então virá sobre nós. Não em forma de pomba visível, mas através de fogo consumidor, que nos purificará de nossas impurezas,
nos fará ter uma mente renovada e, enfim, uma vida de arrependimento atualizado e constante. Uma vida de nova mente. Uma vida de metanoia. Pois é para isso que em nossas consciências o precursor continua até hoje. Em nossas consciências é chamado ele o anjo do deserto. O deserto do nosso coração. Onde ele continua todos os tempos pregando: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E Deus, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, pelas orações de sua puríssima mãe e do seu precursor João Batista, cujo especialmente hoje temos a figura do precursor tão bem colocada para nós, como aquele que piedosamente se dirige à beira do Jordão para pregar ao precursor e anunciar a nós: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tenhamos a esperança, fé e amor de que tenhamos os nossos pecados realmente removidos até o dia em que seremos chamados por Deus para o encontro definitivo na Jerusalém Celeste e na vida eterna. Amém. Felicitações pela grande festa da teofania de nosso Senhor e do Salvador, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.